Graça e paz do Senhor Jesus, glória a Deus. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês e a gente poder meditar na sua palavra. Bom, hoje nós estamos aqui em um culto de liderança, é o Lidere 1B. Então é você que está aqui hoje, que talvez não faça parte ainda de uma liderança de um pequeno grupo, de uma supervisão, de uma coordenação. Você que ainda não faz parte de uma liderança direta como essa, não vai ficar sem uma mensagem. Deus tem uma palavra para o seu coração. E até seja hoje um desafio para que você viva uma vida plena, cheia de sentido e significado. Aliás, é disso que nós vamos tratar hoje. Mas antes de entrarmos nesse desafio da palavra, eu queria que você, se você puder, você que está aqui, você é um pastor de rede, você é um supervisor, você é um coordenador, você é um líder de PGM, e você percebe, por exemplo, você é um pastor de rede, e percebeu que os seus supervisores não estão aqui. Então, eu sei que teve uma questão hoje de clima, de tempo. Campo Grandense é assim, né? Muda o clima um pouquinho já. Então manda lá, manda o link do culto para lá no seu grupo de rede, manda o link do culto lá para o seu supervisor, manda seu link de culto lá para o grupo de coordenação, manda o link lá para o... Você que é coordenador, que é supervisor, não estou vendo meu liderado aqui, manda o link. Agora é muito importante que ele ouça essa palavra que é direcionada para eles também, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela vai ser, porque ela então ela vai ser também uma bênção para você que está ouvindo. O que significa viver plenamente? Porque às vezes a gente vive isso, nós vemos pessoas em momentos da nossa vida, a gente vive só por viver. O que significa viver plenamente? Quais são os segredos que transformam uma vida comum em uma vida cheia de propósito e realização, uma vida com sentido e satisfação duradoura? Quais são os segredos para uma vida como essa? E hoje vai deixar de ser segredo para você, porque você vai desvendar quais são os segredos para você ter uma vida plena, para você viver uma vida plena, cheia de sentido, cheia de significado, com propósito. E eu espero que ao final desta palavra você entenda 3 tempos de sua vida que afetam muito, que são segredos para você viver uma vida plena. Primeiro, é como o seu passado interfere na sua vida plena. Depois, como você enxerga, o que você vê de seu futuro interfere em como você está vivendo hoje. E como as ações de hoje podem construir este futuro desejável, né? Como que essas coisas se conectam para que você viva uma vida verdadeiramente completa. Tá pronto? Bora lá? Vamos nessa então? Antes de tudo, só para exemplificar como que os tempos da vida da gente fazem isso aí, eu vou pedir para a produção colocar o vídeo. A gente já assistiu esse vídeo aqui, mas eu acho que ele exemplifica muito bem o que acontece quando uma pessoa não tem uma vida plena, o que pode ser alterado para que essa pessoa perceba que ela pode ter uma vida plena e como que ela trabalha para verdadeiramente ter essa vida plena. Podemos assistir o vídeo? Beleza. Uma coisa que eu não fazia, não gostava de ter amigos, de chegar perto de pessoas, não gostava que falavam comigo, porque eu achava que iam maltratar porque eu nunca tive amigos. E quando eu vim fazer parte do Projeto Nova, eu comecei a ter mais amigos, conversar mais. Aprendi que nada é por acaso. Eu vi o meu futuro sem nada, porque quando eu fazia 15 anos eu queria morrer.
Hoje eu quero fazer os meus 15 anos e fazer uma grande festa. Hoje não, eu quero viver a minha vida com a minha mãe, com meus pais e ser o meu grande juiz promotor. E ajudar bastante pessoas assim como a Vivi me ajudou. Aí, vamos aplaudir o Senhor por essa aí. Se você não entendeu direito, se eu te falar, olha, isso aqui é um testemunho de uma pessoa que foi abusada na infância, que vivia sem proteção nenhuma. E que ela, por causa desse seu passado de dor, de falta de segurança, de proteção, ela não queria conversar com ninguém, você percebe? Ela não queria falar com ninguém, ela não gostava de se relacionar. Por quê? Porque ela sofreu abuso, ele sofreu violência daqueles que precisavam, ou que deveriam protegê-la, amá-la, cuidar dela. Então, esse passado fez com que ela bolasse um plano para o seu futuro. O que ela queria fazer quando completasse 15 anos? Tirar a sua vida. Você viu como o passado pode alterar o seu futuro? Então, só que aí alguém interferiu. A pessoa citada ali é a nossa missionária Vives, né? Do Projeto Nova. Então, alguém interferiu, mostrou para ela sobre o amor de Deus e mudou toda a visão de vida dela. Porque quando Jesus entrou, alterou. Porque o futuro ela enxergava o quê? Um suicídio. Vou acabar com a minha vida. Quando alguém interfere, ela passa a perceber o quê? Espera aí, hoje eu não quero mais fazer meus 15 anos, não, eu quero fazer uma grande festa. E como ela foi o quê? Injustiçada, o que ela queria ser? Uma grande juíza ou uma promotora para ajudar pessoas para que elas não sofressem a injustiça que ela sofreu. Você percebe? Como é que, alterando aquela questão que aconteceu no passado, ela começa a enxergar um futuro diferente. E enxergando um futuro diferente, agora ela crê que a vida dela tem um propósito. Que ela não precisa acabar com a vida dela, porque ela sabe que a vida dela tem um propósito. E ela pode ajudar pessoas que, como elas sofreram problemas sérios no passado, a mudarem a perspectiva de futuro e desde o presente começar a fazer coisas para alcançar esse futuro preferível. Através da vida dela, deu para a gente perceber como funciona passado, futuro e presente? Aí você pode estar dizendo para mim, pastor, mas você não está meio confuso, não? Tipo assim, não é passado, presente e futuro, não é assim que funciona? Não, quero falar com você, quero desafiar a sua curiosidade para perceber por que é passado, por que é futuro e por que é presente. São 3 tempos na sua vida que podem mudar totalmente, são segredos para uma vida plena. Primeiro, trate o seu passado. Segundo, visualize o seu futuro. Terceiro, construa hoje o seu amanhã. Então vamos começar, e nós vamos lá para Filipenses, nós vamos ver esta carta que Paulo escreveu, é a carta da alegria, é uma das minhas cartas preferidas do apóstolo Paulo, só perde de preferência para Efésios. Mas toda a palavra de Deus é linda, né, gente? É que tem alguma coisa que se identifica mais ou menos. Mas essa carta de Paulo é um desafio, porque ele está em sofrimento, porque ele está preso. Ele não vê assim pela frente livramento dessa prisão que ele está sofrendo, ou ele não está vendo alguma coisa que o processo dele na justiça vai se reverter, e que ele enfim vai ter justiça. Mas ele sabe que Deus está no controle da sua vida e que ele está cumprindo o seu propósito de vida, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a tantos problemas. Paulo sabe que ele está cumprindo o seu propósito de vida. Você vai ver isso aqui, ó. 1. Trate seu passado. Vamos ler Filipenses 3:13. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso,
Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás. Gente, olha, lê de novo essa declaração. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porque ele começa o texto dizendo assim: Deus é soberano, Ele me alcançou e eu sou salvo pela graça, e eu vivo pela graça, sustentado pela graça. Eu já sei que tanto o meu passado como o meu presente e o meu futuro está nas mãos de Deus. A obra de Jesus na cruz é completa. Contudo, aí vem, né, a questão que muitos até ficam questionando bastante essa questão teológica, mas enfim, nós vamos entrar nessa aqui. Mas é assim, porém uma coisa eu faço, olha aqui. Quando você diz assim, meu amigo, você precisa fazer uma coisa na sua vida, o que ele está querendo? Quando alguém te aconselha assim, para com tudo isso aí, você tem que fazer uma coisa, o que ele está pedindo para você fazer? Você colocar foco. Foco aqui nisso aqui, Tem um problema, então eu vou dizer para você, ei, coloque foco nisso agora, porque tratar disso é muito importante. Esqueço aquilo que fica para trás. É a primeira parte. Uma coisa eu faço. Dentro dessa uma coisa eu faço, ele vai mostrar 3 segredos, 3 tempos na vida de alguém, para ele alcançar o propósito para o qual ele já foi alcançado, que é alcançar o prêmio da soberana vocação. Então veja aqui, decepções, fracassos e até sucessos do passado podem nos limitar. É ou não é? A chave, você vai perceber que é aprender com eles. Então vamos lá sobre o passado. Eu peguei uma lição de mais ou menos 1 hora com um psiquiatra no YouTube, muito bom. Não é aquela, se você assistir, talvez você não nem goste muito, era meio científico, tal, enfim. Mas enfim, eu gostei, foi longo, mas ele explicou uma coisa que eu achei que pode nos ajudar nesta manhã. Veja só, Paulo tem um passado, uma memória que não é muito legal para ele. E Paulo vai falar sobre 2 memórias. Uma memória que ele conta no mesmo ponto, mas ele vai falar, isso aqui foi negativo, foi positivo, mas aquilo que era positivo, aquela que era uma memória de tanto sucesso para mim, eu hoje reputo como uma memória uma memória negativa, de derrota para mim. Então agora vai lá, guarda aqui, Se você ganhar $1.000, você festeja, sim ou não? Falar para você, você acabou de ganhar $1.000. Aí você não vai falar assim, que legal, né? Ganhei $1.000. A menos que você tenha muitos dólares sobrando aí. Elisandro, se você tiver uns $100.000, aí ganhar $1.000, bom, vai ficar feliz, mas não tanto do que quem está do zero. Isso é uma coisa. Quanto tempo você acha que você guarda essa sua memória de ganhar $1.000? Você já ganhou coisas assim que você falou, uau, eu alcancei? Tem que gastar $1.000. É o tempo de gastar. Entendi, Fernando. O tempo de gastar os $1.000 é a memória. Tá, mas se eu falar assim, cara, você acaba de ficar endividado em $1.000. Você viu um exemplo típico simples? O que uma memória positiva faz com você e o que uma memória negativa faz com você? Quem te afeta mais, a memória positiva ou a memória negativa? Qual que é? Aí eu posso falar para você, como você é pessimista, hein? Todos nós somos. Eu aprendi lendo algumas coisinhas assim, né? Que você também já leu, você já viu, tal, enfim. Mas tem muita coisa. Eu já li algumas coisas ligadas ao Summit.
Cara, o Summit é a conferência, né? E ajuda bastante, porque a gente conhece autores que talvez a gente não conhecesse se não fosse essa conferência maravilhosa. Eu não sei se você já viu algumas palestras da Brené Brown, ou se você já... É assim que pronuncia, Emily? É mais ou menos, né? Então, ela fala muito sobre isso. Sabe o que é o problema? Uma explicação que eu vi, que talvez também seja mais fácil para a gente entender rapidamente, é o que alguns chamam de cérebro primitivo. Você já ouviu falar disso? Cérebro primitivo? É assim, ó. Então o cara, ele foi tentar explicar por que o ser humano é tão negativo assim. Lá, quando o homem era selvagem, ele saía para caçar. E ele soube de um bosque que tinha muitas frutas boas para se comer e para levar para casa. E ele vai lá caçar frutas nesse bosque. Quem já fez o teste do DISC aqui? Levanta a mão, o DISC. Já fez? Então bastante. Mais ou menos entendeu o que eu vou falar. Não tem aquele sujeito que é mais influente, ele é mais positivo, ele está afim de fazer tudo com alegria, para o propósito, unir todo mundo para alcançar o objetivo, então. Ele vai chegar lá no bosque e olha o tanto de fruta bacana, olha o tanto de fruta legal, ele colhe as frutas, eu vou comer essas frutas. E como ele sabe que aquele bosque tem bastante frutas, ele vai voltar lá outro dia, sim ou não? Tá, esperto, tá. Só que chegou lá um outro, com outro estilo. E talvez ele seja um tipo de mistura de S, sabe o cara que quer segurança? E ele é mais C. Mais científico, mais certinho, quer saber as coisas. Sabe o que ele descobriu? Ele descobriu que ali tem uma colônia de tigres dentes de sabre. E que esses tigres fazem parte da cadeia alimentar desses tigres, carne humana. Quem você acha que sobreviveu? O otimista ou o pessimista? Quem sobreviveu? O pessimista, claro, porque ele se cuidou e falou, aqui eu não venho mais não, tá bom que eu como essas frutas, mas daqui a pouco eu viro comida. E nós somos filhos de quem? Do pessimista ou do otimista? Do pessimista, porque nós sobrevivemos. Bom, você pode falar, então, isso a conclusão desse ensino é que é ruim ser otimista. Não, gente, só está mostrando que nós herdamos alguma coisa. Só que isso é uma explicação, assim, mais para o lado científico, vamos dizer. Não vou dizer de que área é. Mas assim, antes de Jesus, nós éramos filhos de quem? Vou lembrar de Paulo. Nós éramos filhos do primeiro Adão ou do segundo Adão? Antes de Jesus, nós éramos filhos do pecado, filhos de Adão. Então nós herdamos tudo que é de pecado. Isso, essa área da ciência não vai dizer, porque sempre a gente está procurando a melhor versão de nós mesmos, não é? Não é isso que se fala? Procure ser a melhor versão de você mesmo, mas você não vai conseguir ser a melhor versão se Jesus não interferir no seu passado. Sabe por quê? É Jesus que, eu vou usar a linguagem, mas não me entendam mal, ressignifica de verdade a sua vida. Não há ressignificação transformadora se não tiver Jesus na sua vida. Verdadeiramente transformadora. Sabe por quê? Por que você acha que um filho de Deus que passou por um câncer e que venceu um câncer, ele olha para trás e fala assim, quanta coisa eu aprendi, eu sei que eu sou mais que vencedor. E o outro que fala, puxa vida, a vida é desse jeito mesmo, quanta desgraceira acontece na vida, olha que... A diferença, quando se fala em esquecer do passado, não é que você tem você ganha de Deus uma borrachinha mágica que você vai lá e apaga seu passado. Porque tem muita gente que fala assim, eu já falei isso, esqueça seu passado,
Mas tem que saber o que significa esquecer o seu passado. Porque como é que você vai apagar da sua memória o seu passado? Mas quando você procura aprender com o seu passado, você em Cristo Jesus pode mudar o seu futuro. E sabe de uma coisa, irmãos? É bem verdade isso. Você quer ver? Eu ouvi um teste que uma pessoa fez. Falou assim, vou fazer com vocês. Não pense em um leão. O que é que você pensou? Sabe por quê? Eu li que o seu cérebro não consegue não imaginar. Você não pode falar para ele, não imagine um leão. Ele vai imaginar o quê? Um leão. Porque ele foi criado para imaginar e não para não imaginar. Quando você olha para o seu passado, não adianta você falar assim, Deus me ajuda a esquecer do passado. E você fica pedindo para Deus para esquecer do passado, para esquecer do passado, esquecer do passado. O que você vai lembrar? Oh meu Deus, você vai lembrar do seu passado, né? Claro! O que você tem que fazer é conversar com Deus e falar, Deus, esse meu passado aqui me traumatiza. Ele está me congelando. Sabe quando congela a imagem? Hoje a gente sabe bem o que congelar a imagem. Você está falando com alguém, né? No vídeo lá, ou está numa reunião lá no Zoom, de repente alguém congelou. Você fica congelado por causa daquele trauma, por causa daquela experiência. Então não seja refém do seu passado. Olha que Aldous Huxley, eu gosto muito dessa frase, diz: experiência não é aquilo que acontece a você, porque o que acontece a você, meus irmãos, acontece com um monte de gente. Experiência é o que você faz com aquilo que acontece a você. Olha só, eu vou dar uma corridinha aqui para ler, mas só para você mostrar, para eu te mostrar que eu não estou fora do texto. E porque nós estamos embasados na palavra de Deus também, principalmente. Paulo tinha um passado, olha só o que ele disse, não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Olha só, ele esqueceu o passado? Não, mas olha só, ele tinha uma leitura quando ele vivia nesse passado, e agora ele tem outra leitura, presta atenção, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu, e o fariseu, se tinha alguém que seguia a lei, era o tal do fariseu. E quanto ao zelo, perseguidor da igreja, porque eu cria naquilo que eu crio, eu fui perseguidor da igreja de Cristo. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo era um dos príncipes no meio dos fariseus. Mas o que para mim, quer dizer, todo esse passado, se eu lembrar dele, Paulo era o cara, hein? Mas o que para mim era passado, lucro, agora ele aprendeu com o passado. Passei a considerar perda por causa do que eu recebi depois, que realmente ressignificou o meu passado, que foi quem? Por causa de Cristo. Então aqui eu aprendo coisas, para terminar essa parte. O fracasso costuma nos trazer lições importantíssimas, para que nós tenhamos sucesso. Quando você erra numa coisa, você não aprende muito mais? Você erra e fala, desse jeito não dá certo, vou fazer de outro. Mas também pode nos fazer refém do medo, devido a alguma dor muito forte, e assim ficamos sem reação, quando somos remetidos à mesma experiência ou uma experiência semelhante. Não é que tem certas coisas que, se você tem um trauma, principalmente pessoas que estão sofrendo com algum problema pós-traumático, a pessoa não tem várias reações diante daquilo que acontece. Então eu fui muito perseguido, uma liderança me perseguiu, eu tive em um lugar que era de tal jeito. Aí você muda de lugar, mas você vê naquele lugar acontecendo a mesma coisa que acontecia no outro lugar. O que acontece? Puf, é o gatilho. Tá ligado aí, gatilho.
Brincadeira, né? Nós vamos ter que fazer mesmo aquele processo lá de, né? Então, o sucesso também pode causar problemas para você. Você quer ver, ó? Rapaz, eu tinha uma coisa que eu fazia. No meu tempo eu fiz isso, eu fiz aquilo, tal. No meu tempo. Porque hoje já não é mais assim, mas no meu tempo. Porque hoje não é mais assim. Essas frases, elas demonstram que você está fora do tempo. Você, meu irmão, toda vez que você fala, no meu tempo não era assim, sabe o que você está dizendo? Eu não existo mais. Esse não é o meu tempo. Você está entendendo? Você está falando que isso não é teu tempo. Quem disse que isso aqui não é seu tempo? Você pode citar assim, quando eu era jovem, quando eu era adolescente, quando eu tinha tal idade, tá, tudo bem, você fez isso, você fez aquilo, você tem que entender os tempos da sua vida. Mas hoje é o seu tempo, não importa. Hoje é o seu tempo. Abraão alcançou a promessa de Deus quando ele já era velhíssimo. Se tivesse quinta idade, ele não estava na terceira, não, estava na quinta idade. Mas às vezes o sucesso nos crava, o sucesso deve ser celebrado, celebre. Gente, você aprendeu, você conseguiu fazer alguma coisa? Você conseguiu fazer o seu jejum intermitente dessa semana? Celebre, porque a celebração vai levar você a dizer assim, eu vou fazer a mesma coisa semana que vem. Celebre suas vitórias. Algo que renova a gente, Agora a gente tem que evitar o saudosismo, gente. Porque senão você fica congelado no seu passado, não de dor, no seu passado de sucesso. Quando eu fiz isso... Gente, a gente não tem que estar todo tempo se reinventando, porque os tempos eles mudam muito rapidamente. Então não seja refém do saudosismo. E aí eu vou citar as frases que eu gosto de citar sempre que eu prego nesse texto, que é do meu mentor, ainda que seja só por leitura de liderança, John C. Maxwell. Olha o que ele diz: parece que algumas pessoas estão tão apaixonadas pelo passado que não conseguem lidar com o presente. Você não será capaz de dar o melhor de si hoje, se não disser adeus ao ontem. E agora pronto, para aí, vamos fazer uma reflexão. Põe na tela as perguntas. Atenção. Qual é o maior fracasso ou decepção com pequenos grupos que você enfrentou no passado, que você precisa esquecer entre aspas, esquecer o que fica para trás? Uma vez eu estava conversando com um cara, ele estava, a gente estava jogando futebol, e tinha um que era novo no PGM, e eu falei para ele, rapaz, você tem um olhar de supervisor, de célula naquela época, né? E ele falava assim, você acha? Eu falei, eu acho. Puxa vida, você acha? Acho. Nem eu sabia que ia ter tanto efeito aquela frase daquele jeito. Parecia que, sabe, o cara era vascaíno, eu chamei ele de corintiano, entendeu? Ou flamenguista. Então, desculpa. Vamos mudar de time. Fluminense, eu chamei ele de flamenguista. Desculpa, aí ficou melhor. Aí, gente, eu falei, que legal isso, né? Aí tá, no mesmo dia, Jonei, no mesmo dia, apareceu um outro que já estava há mais tempo, e ele era supervisor. Eu falei, cara, você tem cara de coordenador. No mesmo dia. Eu falei, vai ser o mesmo efeito, né? Sabe o que ele falou para mim? Deus me livre dessa bucha. Uau! Aquele rapaz, ele era bem meu amigo. Eu falei, tinha que ser você falar um negócio desse, né, cara? Mas por que será que ele disse isso e o outro não? Sabe por quê? Ele não tinha o que era líder
Ele estava naquele afã de eu sou líder, eu estou liderando pessoas, tal, mas talvez ele não tivesse passado por algumas frustrações que aquele outro passou. Agora, o que aconteceu nessa sua história que fez com que você pense diferente agora? Como isso afetou o seu ministério? O que você acha que Deus quer que você aprenda com suas experiências que deixaram memórias de fracasso? Elas pararam você? Apesar de você entender que isso é um propósito bonito, cuidar de vidas, amar pessoas, sustentar pessoas, assim como você quer ser amado, cuidado, sustentado, tem tudo isso, não é? Mas alguma coisa diz para você, isso aí é fria, isso aí é uma bucha. Como você acredita que Deus quer que você aprenda isso aí? Agora, tratando da outra memória, perguntas. Qual é o maior sucesso com pequenos grupos que você teve no passado? E o que você precisa fazer para esquecer o que fica para trás? Entre aspas, entendendo toda a história que eu já te contei sobre memórias. Como isso afetou ou tem afetado o seu ministério? Como você acredita que Deus quer que você aprenda com suas experiências que deixaram memórias de sucesso? Isso vai lá, quando a gente fizer os líderes com coordenador, supervisor, vocês vão lidar com isso lá, tá bom? Isso aqui é só uma degustação. Muito bem. Agora, produção, coloca aquela imagem. Feche os seus olhos, feche seus olhos, feche seus olhos, feche seus olhos. Aqui eu fiz igual no teatro, rompi a quarta parede, segui, desci. Atenção, fechou? Abre os seus olhos. E comenta, você abriu os seus olhos? Tá de olho aberto, estou vendo, né? Então agora, o que essa imagem, se eu falasse para você, defina em uma ou duas frases o que essa imagem fala com você. Não fala para mim não. Só olha direitinho para a imagem e me diga o que essa imagem fala com você. Me diga não. Diga para você mesmo por enquanto. Eu perguntei para algumas pessoas antes. Cada uma delas disse centralizou numa figura, numa descrição de imagem, mas teve outras diferenças assim. Agora eu quero que você comente com a pessoa que está do seu lado o que essa imagem falou com você e deixa ela falar o que a imagem falou com ela, para ver se foram coisas iguais ou diferentes. Comente aí. Aqui estou eu, quebrei a quarta parede. Estou aqui com você, então vamos lá. O que essa imagem falou quando você viu? Eu acho que ela apresenta o fim dos tempos. Está lá, finish. Então todo mundo está se rendendo ali, a mão para cima. Essa foi uma interpretação que ele teve, que ele deve gostar de ler o livro de Apocalipse, né? Não é verdade? Porque você está vendo um futuro glorioso. E aquela luz lá no fim, não parece um futuro glorioso? Beleza, você vê o que ele está vendo. Mas ele está vendo um fim, uma coisa que está lá no futuro, certo? E você? Eu também vejo que as pessoas estão de braços abertos, mas a palavra diz ali, acabou, né? É o fim. É o fim. Ok. E você, Emily, o que você viu? Nós somos corredores iniciantes, entendeu? É. Então foi imediatamente a gente pensou na linha de chegada, conseguir completar a vitória. Ah, legal. Não necessariamente chegar em primeiro, mas se eu conseguir chegar no final, já foi uma vitória. Olha aí, beleza. Tá vendo? E você, Fernando? Cara, eu vi como objetivo.
Um objetivo. Um objetivo, chegar até o final. Isso é bem uma visão de engenheiro, né? Pode ser. Acabou a obra. Preciso terminar essa obra do 1B Connect. Faz favor, né? A reforma ali na frente tem que acabar rápido. Precisa acabar rápido. Agora todo mundo sabe que você que é o responsável. Ficou ruim pra você. Gente, se não acabar até o fim do ano, a culpa é dele, hein? Muito amigo. Me apertou. Então, tá faltando agora o contrapeso feminino. E você viu o quê? Eu vejo que eu estou chegando no meu objetivo, na meta que eu queria conseguir pessoal, conseguir chegar no meu objetivo pessoal. Olha que legal. E você, Zé? Eu acho que vitória, né? Vitória é romper com seus medos, com as suas lutas, com seus traumas, enfim, vencer você mesmo. Você vê, o Zé, ele, como é meu amigo, ele falou, pastor, você quer ver como eu estou entendendo a mensagem? Eu vou... E você, Dica? Também, vitória. Tá na linha de chegada e chegando com vitória, né? É isso. Opa. As pessoas comemorando, né? Também. Isso aí. Gente, fiz isso para provocar você, para mostrar como você enxerga qualquer tipo de imagem a respeito do seu futuro, porque para a gente chegar em algum lugar, você precisa visualizar onde você quer chegar, sim ou não? Quem não quer chegar a lugar nenhum, vai acabar chegando em algum lugar, sim ou não? Mesmo que você não queira. Não é melhor você querer chegar a algum lugar? Bom, é o seguinte, olha só. 2, visualize o seu futuro, avançando para as que estão adiante. Filipenses 3:13, terceira parte. Avançando para as que estão adiante. Visão. Eu fiz a mistura de Bill Hybels com... enfim, com um monte de gente aqui. A visão é uma fotografia de um futuro melhor que acende a paixão que nos dá propósito. George Barna, Bill Hybels, John Maxwell, está tudo misturado aqui. Mas olha só, a visão é uma fotografia de um futuro melhor que acende a paixão que nos dá propósito. Sabe aquele lance de que alguém te dá um propósito e fala assim, eu vou chegar lá. O futuro tem, você olhar adiante, faz essa parte. Quer ver? Vamos chamar o Hernandes Dias Lopes para nos dar uma interpretação sobre esse texto, ou uma palavra do texto. A palavra grega escopos significa alvo. É encontrada somente aqui. Você imagina se Paulo não escolheu essa palavra? Eu imagino que sim, né? É encontrada somente aqui em todas as cartas paulinas. Significa a fita diante da meta, no final da pista a qual o atleta dirige o seu olhar. Então é assim, ó. Tá lá o cara com a imagem que Paulo tinha, claro, era da corrida lá daquele tempo, da onde surgiu as Olimpíadas, tal. Tá o cara aqui com fazer o barulho, baixar uma bandeira, seja lá o que for, que vai dar o sinal para ele começar. O cara tá aqui, ó, na corrida. Ele está olhando, você já viu o atleta ficar olhando do lado assim, tá? O cara dá o tiro, ele, opa! Não, o cara está assim, ó, prestando atenção, aquela concentração, ele mira lá na chegada, a ideia é essa, eu estou vendo lá, olha só, lá está escrito chegada, é lá que eu tenho que, aqui é saída, mas não me importa, eu tenho que chegar lá. Só o atleta, o que ele está pensando? Eu vou chegar em primeiro lugar. Eu estou preparado, eu me preparei para essa corrida para chegar em primeiro lugar. Pá! Se ele sair correndo e falar assim, uai, o que aconteceu aqui? Pronto, o outro já passou. Se ele tem que ter um alvo e fixar, colocar foco naquele alvo e partir para aquele alvo. É isso que Paulo colocou a palavra aqui. Olha o que o Arnold Bohr falou. Embora Paulo esteja nesta corrida de forma voluntária, ele empenha toda a sua força. Ele não é instigado nem atiçado por trás com ordens, mas ele é, olha só que lindo, mas atraído pelo alvo, pelo prêmio da vitória. Assim é o cristão.
Dá uma olhada se Paulo sabia o que ele queria. Ó, vou ler alguns textos. Ó, Paulo e a visão. Ó, mas levanta-te e põe sobre os teus pés. Isso aqui é Deus falando com Paulo, né? Porque te apareci por isto, para te pôr ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha ele falando lá em Atos para o rei Agripa, ó. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes, ele não foi desobediente a quê? E porque ele não foi desobediente, ele continua: antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia, e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. O apóstolo Paulo, ele tinha seus olhos fixos na meta, ele não se desviava de seu objetivo, ele era um homem dedicado exclusivamente à causa do Evangelho, não se deixava distrair por outros interesses, sua mente estava voltada inteira, exclusivamente para fazer a vontade de Deus. Comentário de Hernandes Dias Lopes sobre esse texto. Amados irmãos, qual é o teu propósito de vida? Comprar aquele carro que tanto você quer? Construir uma casa? Morar em algum lugar que você tanto quer morar? Fazer aquela viagem dos seus sonhos? Todas essas coisas juntas? Dar uma boa escola para os seus filhos? Qual é o teu propósito de vida? Para que você existe? Nós somos cristãos. Nós cremos que tem um Deus, Criador dos céus e da terra, e que criou a criação com um propósito. E Ele está fazendo com que a história chegue até um final. A história não está sem rumo. Por mais que pareça que existam tantas injustiças, a gente vê tanta injustiça que você fica indignado. Vou dizer uma coisa para você: vai ter um fim para tudo isso. Deus é o justo juiz. E ainda que dê tudo errado nesse tempo da história, no fim vai dar tudo certo. Tanto falando com relação à sua vida, como a cosmologicamente. Tudo, que envolve tudo. Todo o universo. Você entende? Nós não estamos à deriva. Nós não estamos à deriva. Se você conversar com Deus, Ele vai mostrar coisas para as quais você tem que pôr o seu olhar, focar o seu olhar, para que você não ande perdido, como se a sua vida não tivesse sentido ou significado. Deus tem um futuro para você. Você não precisa ficar... Lembra da moça, quando ela não conhecia Jesus, qual que era o futuro que ela enxergava para ela? 15 anos eu vou terminar com essa desgraça de vida que eu tenho. Depois que Jesus entrou na vida dela, ela disse: não, 15 anos vai ser uma grande comemoração, e agora eu sei que a minha vida vai ser diferente, e eu vou ajudar outras pessoas, assim como a Vives me ajudou. Você entendeu? Qual é o meu propósito de vida? O propósito maior. Nós não vamos ficar aqui não, gente. Nós estamos indo para a eternidade. E vai chegar um momento em que você vai ter que prestar conta da sua vida. E quando você chegar lá, o que Deus vai dizer para você? Servo bom e fiel, você cumpriu o que eu quis? Ou Ele vai dizer: infelizmente eu nem te conheço, porque você viveu a vida do jeito que você quis. Você nunca quis me conhecer e nem conhecer o meu propósito para a sua vida. Você viveu do jeito que deu na sua telha viver. Gente, você acha que por que é que muitos chegarão naquele dia e dirão assim: mas Senhor, em teu nome, olha só, nós curamos, nós anunciamos, nós profetizamos, nós fizemos isso tudo em teu nome, fazia parte de uma igreja. E Ele vai dizer: eu nunca conheci você. Por que você acha que Deus vai dizer uma coisa dessa?
Os universalistas detestam esse texto, né? Mas é o seguinte, por que você acha que Deus vai dizer uma coisa dessa? Porque Ele vai dizer assim, você nunca teve contato comigo, você não conversou comigo, você viveu do jeito que você quis, e sabe o que você fez? Você me usou para alcançar os seus próprios propósitos. Você não chegou para mim e colocou a sua vida diante do altar e disse, me usa, Deus, para cumprir o teu propósito. Você fez o que você quis da sua vida. Então, como você fez o que você quis da sua vida, eu não te conheço. E vou falar mais uma coisa, para terminar, antes que eu não possa mais dizer isso, ou se eu disser, eu vou ser cancelado. Eu vou dizer para você uma coisa, aqueles que conhecem a Jesus, irão para a vida eterna viver com Deus, onde não haverá mais choro, nem rangido, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte, e Deus será a sua própria luz, seu próprio sol. Existe uma vida no futuro. Aqueles que não fizeram isso, passarão para o sofrimento eterno. Se você acha que Deus é ruim ou bom por causa dessas coisas, é um problema seu e de interpretação sua, é assim que está na palavra. É melhor você dizer que você não acredita na palavra de Deus, porque você não acredita nessas coisas, do que ficar tentando reinterpretar a palavra de Deus. Gente, é o futuro que Deus quer para nós, não é o meu futuro. A nossa vida em Cristo Jesus é totalmente alterado, o nosso futuro. Agora, vamos pôr só uma foto sua. Eu só pus uma silhueta ali. Como você vê sua espiritualidade no futuro? O que você deseja para ela? Como você vê sua família? Você tem filhos ou não? Quantos filhos você quer ter? Como é que você quer que seus filhos vivam? Como é que você enxerga sua atuação profissional? O que você tem? O que você quer fazer? O que você quer realizar na sua vida profissional? Onde você quer chegar? Porque você não quer chegar a lugar nenhum, você vai chegar a algum lugar. Ainda que seja um lugar que você não queira chegar, mas vai. Esses dias eu falei para o cara assim, eu falei assim, vai Corinthians. Ele falou, vai para a 2ª divisão, mas vai. Mas, vocês estão rindo, gente? Então, agora, a sua... Tinha que ser palmeirense, gente. A sua atuação na rede de PGMs, onde você está, onde você já esteve e onde você quer chegar. Existe uma visão, você faz parte de uma comunidade da visão. A igreja quer cuidar de pessoas. Essa igreja tem uma visão de que a gente não tem que vir de culto em culto uma vez por mês, porque os crentes estão vindo mais ou menos uma vez por mês na igreja, né? O resto é online. Bom, quando é online, né, gente? Então, esses dias eu vi uma criança falou o quê? Você está vendo só pelo online, assim você se alimenta da palavra? Tá bom, quando o seu corpo tiver fome, assiste Masterchef. Aonde eu estou, onde eu quero chegar, tem a ver, eu estou enxergando o meu futuro de acordo com o que Deus quer ver. Agora vamos voltar para a imagem que você viu. Quando você chegar e ver lá na chegada, quando você chegar na chegada, é legal, né, gente? Quando você chegar e ver aquela faixa assim, chegada, e tiver aquelas pessoas celebrando, você chegou, parabéns, você alcançou o alvo. É assim que você enxerga o futuro? Bom, agora então vamos ver. O que a gente pode fazer para alcançar esse futuro? Então agora feche seus olhos novamente, feche seus olhos, feche seus olhos. Agora você vai ver outra imagem aqui, por favor, produção. Pode passar esse slide. Abra os seus olhos. O que você enxerga naquela imagem, nessa imagem? O que você está vendo nessa imagem? Não é o fim da reforma aí na frente, Fernando. Bom, não vou perguntar para não pegar mais tempo aqui, que seria legal ter bastante tempo para a gente ficar conversando, sabe, bater papo?
Mas olha, é o seguinte, eu dei uma tarefa para uma inteligência artificial, ela me deu uma imagem, eu dei para outra, ela deu, mas tudo meio parecida. Aí eu perguntei para uma inteligência artificial que eu achei que não ia dar imagem, mas deu uma imagem legal, que é a inteligência artificial a Meta Intelligence, que é que trabalha com WhatsApp. E aí ela me deu essa imagem quando eu escrevi para ela, ó, eu pus o terceiro ponto que eu queria falar, eu disse, agora cria uma imagem para isso. E ela criou isso aqui. Quando eu falei assim, construa o seu futuro agora. Sabe por quê? Tudo isso que você está vendo numa maquete digital que espelha, olha, como vai ser amanhã, você tem que começar a construir quando? Agora. Então o terceiro e último ponto é, construa hoje o seu amanhã. Veja o que Paulo disse, mas continuo a correr para conquistar o prêmio. Continuidade, processo. Continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. O futuro que desejamos começa com nossas ações de hoje. Você já leu aquele livro dos hábitos do cara que fez a palestra aqui? Eu já ouvi uma outra palestra com ele. A vida plena é construída com cada pequena decisão diária. E eu diria com cada ação diária. E depois nós vamos falar como é que os hábitos mudam isso. Então aqui, ó, porque agora vai ser o finalmente, gente. Ó aqui, ó. Quais atitudes você precisa tomar para melhorar sua espiritualidade? Porque você enxergou o que você quer lá no futuro sobre sua espiritualidade. Mas hoje você vai fazer o que por ela? Seus relacionamentos, sua atuação profissional, porque a vida é eterna, você olha lá no futuro, mas você está vivendo aqui e agora também, não é? Sua vida profissional tem muito a ver com isso. Sua participação na sua rede de PGM, já que a gente está no Lidere 1B. O que você vai fazer a partir de agora? Sabe por quê? Porque para construir seu amanhã, hoje, você precisa do objetivo. O objetivo é um sonho com prazo de validade, como disse John Maxwell. Eu sonhei com o meu futuro, mas agora eu vou pôr prazo nesse sonho aqui. O que atrapalha você alcançar seu futuro? Especifique maus hábitos. Qual é a origem do mau hábito? O que provoca aquela coisa que você não gostaria mais de fazer? Qual é o gatilho? Hein, Adriano? O gatilho. Que eu vou... a origem é isso aí. Não, sempre que eu fico olhando muito filme de terror, sempre que eu fico ouvindo muita história de doença, sempre que eu fico ouvindo... Gente, nós temos que chorar com os que choram, sim ou não? Mas parece que a gente chega a uma certa idade, a história vira só remédio e doença. Cara, eu não quero chegar para ficar conversando só sobre remédio, doença, remédio, doença, remédio, doença. Não, tem outras coisas para eu pensar. E às vezes criar essa atmosfera. Quais são os hábitos? Qual é a origem de você estar pensando do jeito que você está pensando, de você estar fazendo? O que você tem que mudar na origem da coisa? Quais são as causas que sustentam aquele mau hábito? É verdade. Sempre que eu faço isso, o resultado é aquilo. E eu sempre estou fazendo isso. Não, vou mudar isso aqui. Agora vamos. Vira a página. Defina um hábito positivo que substituirá um mau hábito. Não adianta você parar de fazer coisa que você vê que não está dando certo e não colocar nada no lugar. Você vai voltar a fazer aquilo que você já faz por hábito ou por vício. Pense no hábito bom, nos benefícios e nos resultados e faça algo para desenvolver esse hábito. Disseram-me que tomar café com açúcar era muito ruim, que eu nunca conseguiria tomar café sem açúcar, aliás. E eu sempre falava, como é que vai tomar um café sem açúcar? O café é amargo, ele é ruim. Ela falou, vou experimentar esse negócio.
Comecei, tomei um, tomei outro. Aí tinha um amigo meu, o Marcos Ailton, ele falava: Ronaldo, não adianta, você está tomando café com açúcar, você não está tomando café. Você está tomando um suco com açúcar, alguma coisa, você não sente o gosto do café. E aí ele falou: vem cá, ele levou na cozinha dele, é que também o café que você toma é muito ruim. Vamos fazer. Aí ele moeu o café, aí ele torrou o café, aí depois na xícara assim eu tomei. Não é bom? Eu falei: super para agradar o amigo, muito bom esse café, meu Deus, que cara ruim. Gente, pergunta se eu tomo café com açúcar agora. Não tomo mais. E quando eu tomo, falo: que ruim esse trem, que ruim esse trem. Eu sei que tem gente que faz piadinha na internet. Quem é que pode tomar café sem açúcar? Tá, e eu também posso fazer uma brincadeirinha dessa. Quem é que pode tomar café com açúcar? Depende da sua experiência com o café e com o açúcar. Você está entendendo que eu estou falando sobre hábitos? Então não adianta você querer fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Você tem que substituir, ponha diariamente esse hábito em prática, porque eu não deixei de gostar de café com açúcar num dia, foi uma semana, segunda semana, depois eu não quero mais saber de café com açúcar. Eu achava aquele chocolate com não sei quantos % de cacau, mas a princesa Tânia Mara, ela me doutrinou, aliás, ela me adestrou. E eu tinha que comer. Não, brincadeira, não é assim. Vai não sabe para onde, né? Então, aí você vê, eu passei a comer hoje, gente, é muito bom. E aí você pega um café sem açúcar e pega um chocolate assim, 60%, 70%, 80%, vai depender de você, ó, a energia, ó. Sem alguma coisa para estragar. Ponha diariamente esse hábito em prática a fim de reforçá-lo. Recompense a si mesmo observando um benefício que o bom hábito produziu em sua vida. Quando você conseguir alguma coisa, celebre, chama alguém para celebrar junto, fala o que você conseguiu, bate palma para você mesmo. Se ninguém celebrar junto com você, chega na frente do espelho e bate palma para você. Consegui! E agora tudo num texto só. E eu vou ler para você. Agora você junta tudo isso aí na sua cabeça. Pronto? Então agora põe na tela o texto. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. E é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Yes! Essa vida que eu quero para nós, essa vida que eu quero para mim, essa vida que eu quero para a igreja. Vamos em frente. Aí você fala assim, desculpa a brincadeira, é que vai ser uma brincadeira meio assim, mas é bom rir. Você fala assim: não concordo com isso. Bom, você pode até não concordar, mas é o que está escrito aqui. Agora, só uma seguinte: não concordo com o que ainda está escrito, com a sua interpretação. Tá bom, você tem todo o direito, mas eu vou falar que nem Paulo para você que está ouvindo aquilo que o Espírito está falando. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensa de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Amém? Amém. Você acha que você não vai encontrar oposição? Você não acha que não vai encontrar gente que vai dizer: não, isso aí não é assim não, tá tudo bem. Eu vou pedir para Deus, como eu tenho plena convicção daquilo que Deus falou comigo, eu vou pedir para que Deus lance luz para falar com você também, em nome de Jesus. Amém? Tem muita coisa que tenta tirar você do alvo de Deus para a sua vida, do propósito de Deus para a sua vida, muitas.
E tem coisas que querem derrubar você. Tem gente que vê isso até no mundo macro. Vamos perseguir a igreja desse jeito, vamos perseguir a igreja daquele jeito, para ela não ter mais opinião nessa área, para ela não ter mais influência naquela outra área. Teve gente que de tudo quanto é maneira tenta calar a nossa voz, na ciência, na sociedade, na política, na teologia. Tem muita gente que tenta fazer a igreja cair, deixar de existir. Nós vamos fazer de tudo, nós vamos perseguir, nós vamos fazer. Mas nenhuma perseguição, ou nenhum tipo de coisa que queira calar a igreja, vai calar a verdadeira igreja. Não, já tentaram isso em outros tempos. Conseguiram? Sabe por quê? Muita gente fala assim, então, ninguém pode parar a igreja, mas lembre-se que ninguém pode parar a igreja não por causa da própria igreja, mas por causa do cabeça do corpo que é Jesus. Jesus pode ser derrotado? E nós somos o corpo de Jesus na terra, sim ou não? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja pode ser derrotada? Não pode, não será derrotada, não por causa de nós que falhamos às vezes, mas Deus vai nos usar sempre, porque Cristo é o cabeça da igreja, e a igreja sempre triunfará. Amém? Porque nós somos a igreja de Cristo. Nós não somos a igreja de homens, na força humana, no poder humano. Nós somos a igreja de Cristo, do poder de Cristo, daquele que é eterno e vive para sempre. Amém? Eu não sei o que você já passou não sei qual é a memória que você está tendo agora. Não sei se tem alguma coisa meio que querendo congelar você. Eu não sei o que aconteceu no seu passado, de frustração ou de sucesso, que está congelando você lá no passado. Mas eu digo para você, você não precisa ficar lá. Deus tem algo para você, Ele quer que você enxergue algo para o seu futuro, que é bem maior do que o que você imagina, porque os planos de Deus são maiores que os teus. E você pode mudar agora, no presente, e você pode cantar essa realidade que nós vamos cantar agora, com muita celebração, e enxergar aquela faixa chegada, porque você vai chegar lá, não pela sua força, mas por causa do poder que habita em você.